Vamos dar início a mais uma quinta profética para a glória de Deus, né? Louvando ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, nos sustentado. Pudemos contar hoje com a misericórdia dele, né? Ao amanhecer, e é por isso que nós estamos aqui, porque mais uma vez a graça do Senhor nos alcançou. Graças a Deus. Eu queria nessa abertura de culto deixar um versículo. Aleluias. O pastor me pediu ali, na hora que eu cheguei para abrir o culto, mas eu tive lendo em casa a nossa devocional, né? E eu queria ler lá em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 16. Aleluias. A minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: a parábola da candeia. Diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Glória a Deus, né? Uma das parábolas de Jesus, falando da candeia. Que ninguém vai acender uma candeia, né? Vai acender uma luz para depois cobrir ela, para depois esconder essa luz. Pelo contrário, ela vai ser utilizada para iluminar, né? Para pôr no velador, para que todos possam ver, para que todos possam ser guiados por ela, né? O que a parábola do Senhor está dizendo aqui. E eu fiquei meditando, e o quão era difícil, né? De manter uma candeia acesa, né? Nos tempos lá de Jesus, né? A gente sabe que ela era mantida acesa com azeite, então não era simples, né, manter acesa. E uma vez acesa, era para algum propósito, não para esconder, mas para que a luz ficasse ali evidente, né? E o que eu entendo como acender a candeia é a gente dar lugar para o Senhor, né? Quando a gente dá lugar para Ele, para a palavra dEle, a gente está acendendo essa candeia, né? Nós sabemos que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, né? Então, se a gente tem o Espírito Santo de Deus, a nossa candeia vai se manter acesa, né? Ela vai se manter. E, irmãos, a candeia acesa, ela atrai a presença de Jesus. Falando de parábola, lá em Mateus também tem uma parábola que fala sobre essa luz, né? A parábola das 10 virgens. Fala que elas tinham lâmpadas em suas mãos e que algumas delas tinham o azeite de reserva, para que acaso aquela lâmpada se apagasse, ela pudesse ser acesa novamente. E era por causa dessa luz acesa que atraía a presença do noivo. Ou seja, a presença de Jesus na nossa vida. Então nós precisamos acender essa candeia e manter ela acesa, para atrair a presença de Jesus, que é o nosso noivo, e também para iluminar a vida de outras pessoas, para servir de guia para as outras pessoas que ainda não têm posse dessa presença de Deus, né? Para iluminar, para que outras pessoas possam chegar a encontrar também Jesus. Então nós precisamos brilhar a luz de Cristo, nós precisamos nos manter acesos, né? Não nos esconder, como essa parábola está falando, né?
se permitiu acender essa candeia, então vamos manter ela acesa. Vamos manter, não vamos esconder. Vamos deixar brilhar a luz de Cristo através da nossa vida, para que outras pessoas também possam vir. E, irmãos, eu estive observando, e assim, Jesus ele vai, né, pela misericórdia, mostrando algumas coisas. E como eu tenho estado feliz em ver que nessa igreja existe bastante candeias acesas, bastante pessoas que estão acendendo as suas candeias, as suas lâmpadas, e estão brilhando a luz de Cristo. E, irmãos, eu digo mais, porque a noite profética, eu creio que muitos vão ser atraídos por essa luz. Aleluia. Dessa lâmpada que você se permitiu acender e deixar e mantê-la acesa. Eu digo que muitas pessoas virão atraídos por essa luz que está exalando de você. Então mantenha. Se você acendeu, mantenha ela acesa. Não bota para debaixo da cama, nem cubra. Deixa fluir. Deixa iluminar, irmãos. Deixa iluminar. Eu fiquei muito feliz de ver que tem pessoas aí, né, entregando devocionais daquilo que Deus tem colocado na vida delas, compartilhando mensagens, se deixando ser usado pelo Senhor, né? E eu fico muito feliz. Isso são candeias acesas dentro dessa igreja. É nítido, irmãos. É nítido e é muito satisfatório ver isso. Né? A missionária Vanessa esteve aqui no sábado, no culto de mulheres, e ela falava sobre o primeiro amor, a respeito de algumas pessoas aqui. E é exatamente isso, irmãos. É exatamente isso que eu vejo. O primeiro amor. Quando a gente não tem vergonha de falar de Jesus. Muito pelo contrário. Quando a gente se emociona com as coisas de Deus. E só o fato de ler a palavra, a pessoa já está glorificando. A pessoa já está sentindo a presença de Deus. E isso é muito lindo, irmãos. Muito lindo. Então eu vejo candeias acesas. Deixa brilhar, irmãos, a luz de Cristo dentro de você. Deixa fluir mesmo. Coloca para fora. Deixa que pessoas vejam. Deixa que pessoas sejam atraídas por essa luz maravilhosa de Jesus que está dentro de nós, de cada um de nós. Amém? Queridos, com essa palavra de abertura, eu queria te convidar para orarmos juntos. Se você desejar se colocar de pé ou sentado, como Jesus colocar no teu coração, o importante é você ligar no céu nessa noite. Quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Jesus, de estar na tua casa, de estar na tua presença. Queremos te louvar, meu Deus, porque o Senhor preparou mais esse culto para nós estarmos reunidos. Cremos, meu Deus, que o Senhor já se faz presente no meio de nós. Creio, meu Deus, que o Senhor já tem contemplado as nossas vidas. Creio, meu Deus e meu Pai, que nessa noite o Senhor está derramando desse azeite sobre as nossas vidas, para que nós venhamos manter acesas as nossas lâmpadas, para que o Senhor possa nos contemplar cada vez mais, Senhor. Pai, que o Senhor venha mesmo derramar da presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que isso venha ficar evidente, Senhor, nas nossas vidas, que outras pessoas venham ser guiadas por essa luz, Senhor.
que o Senhor tem colocado em nós. Deus, obrigado, porque por causa da Tua palavra, por causa da comunhão que nós temos contigo, essa lâmpada ela foi acesa nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade, Jesus, por essa graça, por esse favor, meu Deus, não merecido, mas que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, que essa luz venha brilhar em nós cada vez mais, Senhor. Pai, que através dela nós venhamos encontrar, Pai, preciosidade, Jesus. Pai, que nós venhamos encontrar coisas que se perderam na nossa vida, Senhor. Assim como aquela mulher da parábola da dracma, que o Senhor disse que ela perdeu aquela dracma de grande valor, e quando ela percebe isso, ela acende a candeia e ela procura com diligência, Senhor, por aquela dracma perdida, por algo de valor que tinha se perdido na vida dela. Pai, que seja assim conosco, Deus, que através dessa luz nós venhamos encontrar coisas preciosas que talvez se perderam, Pai, na nossa vida, por talvez a gente esquecer de manter acesa essa candeia, mas que nessa noite nós venhamos encontrar, Senhor. Nós venhamos encontrar novamente coisas que verdadeiramente importam para nós. Pai, em nome de Jesus, que essa luz jamais venha se apagar da nossa vida, Deus. Jamais venha se apagar. Nós queremos brilhar a Tua luz, Senhor. Nós queremos brilhar a Sua luz, Jesus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, fica à vontade, Senhor, no meio de nós. Fica à vontade, ministra aos nossos corações. Vem de encontro, meu Deus, com a nossa alma sedenta, Pai, nessa noite. Fica à vontade, Santo Espírito, para fazer o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, cuida de todo o andamento desse culto, Senhor. Pai, que nós venhamos ter comunhão contigo na hora da adoração, Pai. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, mover no meio de nós, na hora dos louvores, Senhor. Que o Senhor seja conosco durante todo o andamento desse culto, Pai. Na palavra, num gesto na porta. Deus, que o Senhor venha estar em todos os momentos, Senhor. E que a Ti seja toda a honra, glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Se você quiser, pode aplaudir o Senhor. E nós vamos louvar a Ele.
de Jesus. Amém? É para pôr fogo nesse negócio. Amém? Porque Jesus está aqui já presente. E quando, na verdade, né, sim, está tão devagarinho. Porque quando o farol estava ali, ó, o negócio estava, a pressão estava forte. Amém? E o negócio era assim, meio desse jeito, ó. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e fui cercado por egípcios e por faraó. Sigo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará e te confiar. Algumas expressões assim. E aquela mulher disse, Jesus falou assim, quando a mulher tocou na orla de Jesus, quem me tocou? Sabe, Jesus? Quem me tocou? Não é? Quem me tocou? Toda expressão faz diferença. Amém? Então eu direi, abre o mar aí que eu vou passar. Amém? Só é questão de nós nos posicionarmos. Em nome de Jesus, vai obstáculo, não. Em nome de Jesus, eu vou passar. Toma posse. Hoje é dia de profetizar.
que esse mar vai abrir e você vai passar, porque o Rei da Glória está aqui no nosso meio. Quem é esse Rei da Glória? Ele nos abraça com amor, Ele está aqui para falar comigo e com você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é esse Rei da Glória, que me abraça com amor, e com falar suave, surpreende meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso. Seu nome é Jesus,
nome tem poder. Tem um louvor aí que a gente está aquecendo, né? Clame o nome de Jesus. Você pode clamar porque você o conhece. Porque o nome de Jesus já virou jargão. Tem gente que nem crente é, em nome de Jesus. Mas quando nós o temos como pai, como amigo, como nós temos intimidade, e aí sim, com propriedade, e sabemos a autoridade que esse nome tem. Clame o santo nome de Jesus. Mas eu quero convidar você nesse momento a pedir ao Senhor mais de ti, mais do Senhor. Que nessa noite você possa crescer, como a pastora disse, brilhar a luz de Jesus, não a nossa. E que onde eu for, você for, a palavra do Senhor, na presença do Senhor, possa se fazer notória.
Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluias. E um, dois. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus que estamos aqui, né? Deus nos permitiu estarmos aqui nessa noite, né? Mais essa noite profética, uma noite chuvosa, mas que Deus continua aqui, está aqui. Ele foi o primeiro a chegar e Ele é o mais interessado em nos abençoar. Na verdade, a pastora Luciana abriu o culto falando sobre a parábola da candeia, né? Isso é interessante. A candeia, se não for realmente para iluminar alguma coisa, ela perde o seu valor, não tem motivo. E que a gente possa, como ela abriu aqui, dizendo a respeito de cumprirmos a nossa função. Eu lembro em Mateus, também vai falar do sal, Mateus capítulo 5. E hoje eu vi alguma coisa na internet que falava sobre isso. O sal, algo que não tem valor. Naquela época até tinha, né? Porque não tinha geladeira, não tinha os fast-food, não é verdade? Que você ia lá, essa semana eu comprei 1 quilo de carne de porco, aí a pastora colocou na geladeira. Toma cuidado para não estragar isso aí, porque às vezes na geladeira estraga. E o que a gente faz? Põe no freezer, vai lá, congela, acabou. 6 meses não estraga, não é verdade? Mas antigamente não tinha geladeira. A melhor forma de se manter algo era salgando ela. Então, provavelmente, o sal naquela época, ele tinha um pouco mais de valor do que hoje em dia. Mas mesmo assim, às vezes era deixado de lado, assim como hoje, né? Se perguntar aqui quanto que é 1 quilo de sal, muita gente nem sabe quanto que é 1 quilo de sal, não é verdade? E Jesus, ele fala que o sal, só que ao mesmo tempo ele tem uma grande importância, porque uma das piores coisas que tem é você comer comida sem sal, não é verdade? Toda vez que a gente come comida sem sal, a gente remete ao quê? É comida de hospital, não é verdade? Porque isso é comida de hospital aqui, né? Comida de hospital é sem sal, não é verdade? Por quê? Não tem coisa pior. Então, e aí ele fala sobre isso. Quando a gente perde essa condição de temperar, essa condição de salgar, nós não servimos para mais nada. Então que a gente possa cumprir o nosso papel de cristão, que nós possamos ser luz para o mundo, né? Luz para o mundo, que a gente possa ser o sal, que as pessoas possam ver isso nas nossas vidas e que elas tenham esse desejo de ser como nós somos, de viver aquilo que nós vivemos. Esse é o grande intuito do Evangelho. Amém? E eu, com essa palavra, que a pastora abriu, eu nem abri aqui, mas com essa palavra, eu quero te convidar a dizimar e ofertar. Uma das maneiras de você fazer a diferença nessa terra é você entender o que é dízimo e oferta. Você entender que a sua vida, né? Eu falo que, na verdade, a igreja, Deus, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Você sabe o que é isso? Ele é dono de tudo. Mas Deus nos dá a oportunidade de nós sermos abençoados. Da mesma forma que nós, eu costumo dizer isso e torno a repetir, que nós chegamos aqui, batemos palma, que nós cantamos, adoramos. Da mesma forma você dizia a oferta. Às vezes as pessoas elas desmistificam um pouco isso. Eu não sei se essa palavra encaixa, mas eles tiram um pouco isso. Mas o dízimo, a oferta também, ele é tão importante, gente, que o próprio Jesus chega a falar assim: ó, se você tiver alguma coisa para entregar, mas você tem algum problema com o seu irmão, deixa a tua oferta aqui, vai lá, se reconcilia, depois você volta e entrega. Se não fosse importante, se isso fosse apenas questão financeira, não é verdade? Se isso fosse apenas questão de dinheiro, muito mais do que isso. E que infelizmente nós muitas vezes não entendemos, ou nós que conhecemos Jesus, andamos com a cabeça que o mundo anda, não é verdade? Então, se a gente entender que isso também é um culto, da mesma forma que
A Bíblia diz que se eu não estiver bem com a minha esposa, as minhas orações elas são interrompidas. Você sabia disso? Você marido, que tem a sua esposa aí, a sua costelinha, né? Eu lembro quando eu trabalhava na segurança, aí eu chamava os guardas, cadê os guardas? Quando você estava ali? Eu estava no que dizer que é a costelinha, o cara estava dormindo, né? Aí estava dormindo. E aí, então a gente tem a esposa, quando a gente não está bem, quando as coisas não estão funcionando, a gente, na verdade, a nossa oração não passa desse tempo. Então, da mesma maneira que o dízimo e a oferta, se nós não estivermos bem, aí sim ela vai ser apenas dinheiro, ela vai ser apenas espécie. Mas Deus, com isso, Ele nos mostra que é algo muito maior do que isso. Então, que a gente possa entender dízimo e oferta também como adoração ao Senhor. Amém? Se você quiser fazer isso, faça com toda a alegria do teu coração. Se quiser fazer o Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com, vai direto para a conta da igreja. Se quiser envelope, o Mauro está com o envelope ali, ele leva para você. Dizime e oferte com toda a alegria do teu coração em nome de Jesus. Deixa brilhar, minha pequena luz. Eu vou deixar brilhar minha pequena luz. Eu vou deixar brilhar minha pequena luz. Eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Aleluias. Vamos orar. Antes de orar, eu quero só lembrar que amanhã tem estudo bíblico, né? Então nós vamos estar aqui amanhã reunidos a partir das 20 horas. Temos feito panorama bíblico. Então eu te convido para estar aqui, né? Para a gente aprender um pouco mais do Senhor. É muito interessante. Às vezes a gente não dá muito valor nisso, né? Mas é uma oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais a palavra. Até para estudar a palavra você precisa conhecer ela. A Bíblia diz: examine-se, examine a Escritura. Examinar é mais do que ler. Ler, você lê o livro, você lê o devocional, você lê o jornal, você lê a receita do médico. Examinar é você ir mais profundo, é você se aprofundar um pouco mais. Muitas vezes o que nós temos feito é apenas lido, né? Esses dias, Luciana, né, domingo ela ministrou aqui e falou assim: eu já cheguei a ler 50 capítulos num dia. Aí falou: o que você guardou? Nada. Então ela apenas leu. Examinar é você ir a fundo. Então, e amanhã você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Bíblia para você poder examinar ela. Sábado, a gente vai passar um filme aqui, mas é para os maiores, para os adolescentes. Acima de 8 anos, as crianças, os adolescentes vão estar aqui, adolescentes e jovens. Por que isso? Porque até um filme, né? Por causa do filme também. Então, os jovens e adolescentes vão estar aqui. Acima de 8 anos são os alunos que a pastora dá aula, né? Até pelo assunto. Então, vamos estar aqui reunidos para aprender. Então, você que é pai pode trazer esses jovens, esses adolescentes acima de 8, 9 anos de idade para receber esse filme, tá? Então, às 19 horas, no máximo às 21, quem trouxe pode vir buscar, que vai estar liberada os jovens e os adolescentes. Amém? Domingo, 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. A pastora Luciana vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Amém? No dia de quarta-feira, nós temos a nossa tarde da bênção. Eu venha buscar também em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer. Muito obrigado, Deus, por esta
por esse momento, essa oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar das primícias. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida daqueles que têm entendido dízimo, oferta, que têm entendido a importância, Deus, de também te ofertar, também te adorar com os dízimos, as ofertas. Abra as portas, abençoa, não é troca, Pai, mas sabemos que o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, você possa abençoar a vida de cada um que tem entendido isso, em nome de Jesus. Pai, e aqueles que ainda não entendem, o Senhor abra a mente, o Senhor fale aos corações, porque a tua palavra diz que é o Senhor que convence, é o teu Espírito, convença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Eu quero deixar uma palavra bem rápido. Eu estava falando aqui até com a pastora Luciana, que a quinta profética eu tenho ministrado nas quintas proféticas, até é algo assim que Deus colocou no meu coração, né? Eu na verdade, até uns tempos atrás eu estava, só deixar aqui meu telefone aberto, gente, só um minutinho. É que eu deixo uns versículos aqui. Isso aí. Eu tenho falado para ela a respeito, eu estava falando com a pastora a respeito da quinta profética, algo que Deus sentou no meu coração. Essas quintas proféticas são palavras rápidas, diretas, e que a gente tem visto Deus agindo. Então, Deus aplicou ao meu coração a importância de eu estar ministrando. Às vezes a gente fala muito do domingo, né? Domingo é legal, tá? Mas as quintas-feiras têm sido edificantes, inclusive para a minha vida, né? Porque às vezes a gente pensa, ou todo mundo pensa, que quando nós estamos aqui em cima, nós estamos aqui para passar. Na verdade, o primeiro a receber sou eu, seja o que for, seja bênção ou seja chicotada. Mas o primeiro que apanha é quem está aqui em cima, ou que recebe é o que está aqui em cima. Na verdade, porque Deus fala primeiro com a gente, que vai ministrar. Então, que a gente possa receber essa palavra de Deus, né? E Deus tem aplicado isso ao meu coração. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado. Deus tem aplicado ao meu coração essas quintas-feiras. Amém? Então, tem sido bênção demais para mim. Se você puder, abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Deus tem falado muito em Lucas, porque é nosso plano de leitura, né? Estamos lendo a Bíblia, né? o Antigo, o Novo Testamento, um pouquinho de cada. E é muito interessante, eu e a pastora e mais algumas pessoas aqui têm feito, a Amável Elias, né, tem ido com a gente está fazendo um curso de homem e um curso de mulher. Não é curso de casais, é de homem e de mulher. A gente chega lá, homem vai para uma sala, mulher vai para outra. O clube da Luluzinha e o clube do Bolinha, né? A gente está fazendo. E a pastora me falou algo interessante essa semana que eu fiquei feliz, porque disse que a pessoa que estava ministrando é uma mulher de Deus, ministrando e falando assim sobre o devocional, que é feito todos os dias. A gente precisa fazer devocional, precisa mesmo. Mas ela falou, só que o melhor devocional que você faz é a Bíblia. Porque às vezes a gente vai ler o que fulano escreveu, o Beltrano escreveu, o Cicrano escreveu, mas a gente não lê a Bíblia. E aí saiu o assunto da Bíblia. E aí ela citou o quê? Qual Bíblia? 365. Ela citou, inclusive está no grupo delas aí, das mulheres, ela postou o link lá dessa Bíblia. E é a Bíblia que a Bíblia que a gente usa para fazer o nosso plano de leitura. Então, é algo de Deus. Então, você não entendeu, se você não quer, se você não... inclusive é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa noite. Beleza, mas entenda que isso é de Deus para a tua vida. Pastor, mas eu não consegui, eu já estou atrasado, comece hoje. Porque a Bíblia é legal se você estivesse seguindo. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão fazendo um plano de leitura, quando eu ministro aqui, ou como algumas pessoas, por exemplo, a pastora Luciana abriu a Bíblia falando de Lucas, provavelmente Deus falou com você hoje através dessa palavra de Lucas. Então que a gente possa entender isso. Mas comece, leia a Bíblia. A importância de você ler a Bíblia.
É legal, pode ler outro material. Eu tenho muita dificuldade de ler, como todo brasileiro, né? Mas nós não fomos educados para ler, não é verdade? Quantos livros o seu professor te convidou a ler? Eu, na minha vida de estudante, um livro só. Eu lembro que foi Vidas Secas. Esse é o nome desse livro, né? Vidas Secas, né? Oi? Graciliano Ramos. Aí, Vidas Secas. Eu nem lembro o que fala o livro, porque a gente não foi, né? Aí essa geração de hoje está acostumada com o Google Ctrl+C, Ctrl+V. É ou não é? Ctrl+C, Ctrl+V. Cola e copia. Na minha época ainda tinha que escrever no papel ao maço. Hoje em dia, Ctrl+C, Ctrl+V. Se inclusive você quiser entregar um trabalho escrito, tem professor que nem quer. Ele prefere digitado. Aí Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente não foi. Então, já que você tem uma grande dificuldade de ler, leia pelo menos a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você tem condição de ler livro, leia livro também. Mas leia a Bíblia. Você vai ver o quanto Deus vai falar com você. E eu fiquei muito feliz que a pastora falou que saiu esse assunto lá e postaram no grupo, né, das mulheres a Bíblia 365, que é a Bíblia que a gente usa para fazer o nosso plano de leitura. Às vezes é isso mesmo, a gente fala assim, eu não consigo ler. Ouça, eu faço muito isso. Põe lá no Google, põe no YouTube, põe lá a Bíblia em áudio e escuto a Bíblia. Aí a gente escuta tanta coisarada, como diz aquele, né? Que abre no jornal, abre não sei o quê, aí ouve não sei o quê, fica o dia inteiro olhando e a gente fica mesmo. Você pega lá aquele negócio do Facebook, você vai passando aqueles vídeos idiotas que a gente vai assistir, e a gente assiste mesmo os vídeos idiotas e vai dando risada. A gente passa uma hora lá e não consegue ouvir uma hora, não ouvir uma hora de vídeo. O vídeo vai ficando idiota, igual às vezes eu tô meio idiota, igual os vídeos também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, amém? Mas Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, eu estou na NVI aqui, Teco, eu até abri um King James aqui, pensa numa Bíblia boa, King James, não? Mas eu vou ler na NVI, e ela diz assim a partir do verso 14, Lucas 14, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do 25, né? Que é muito extenso, e depois eu só explico isso aqui. 24, diz assim, continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, seguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve o quê? Uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, por esta noite profética, pela vida de cada um aqui. E que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Teco, só o fundo do coisa, ergue um pouquinho. Mais. Aí, beleza, obrigado. Tem que ouvir um barulho, senão eu não consigo pregar. Amém? Gente, é muito interessante essa palavra. Se a gente pegar ela a partir do verso 14, que vai falar para você, a Bíblia diz que Deus, Jesus, ele, um pouco antes, no capítulo 4, a Bíblia diz que ele é tentado, depois de tentado, ele é cuidado pelos anjos, e logo depois, a partir do verso 14, e aí eu não estou falando que isso é uma sequência, e não estou falando que isso é o cronológico, né? Não foi exatamente a cronologia, depois disso ele passa, por isso que eu não acredito, mas a Bíblia diz aqui em Lucas, no capítulo 4, que Jesus, no capítulo 14,
do versículo 14 do capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, ele vai para Galileia. Ele diz que ele vai para Galileia, ele é levado pelo Espírito. Aí ele diz que lá ele fazia muitas coisas. É por isso que eu acredito que do 13 para o 14 não é cronologicamente exatamente isso que aconteceu. Ou se aconteceu, houve muito tempo para depois a gente chegar a partir do 16, por exemplo. Então 14 e o 15, para mim, houve um bom tempo para chegar no versículo 16. O versículo 14 diz que ele é levado para Galileia. Lá o nome dele ele cura muita gente, faz muitos milagres, e a fama dele cresce ali, a fama de Jesus. E no 16, a Bíblia diz que ele vai para Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado. Ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, criado em Nazaré. E a Bíblia diz que ele chega ali e, como de costume, ele vai num lugar de adoração, e a Bíblia diz que eles vão lá e dão um rolo do profeta Isaías a ele. E ele prega, e ele fala daquela passagem de Isaías, que o Espírito estava sobre ele, e ele fala que então, hoje está se cumprindo essa palavra. Se cumpre essa palavra. E a Bíblia diz que todo mundo fica, como se diz, algumas pessoas acham aquilo maravilhoso, mas os religiosos, os pretensos, como diz a pastora Eliette, né? Os pretensos ficam loucos. Eles queriam acabar com Jesus. E é muito interessante que a gente vai entender aqui, a partir do verso 24, a gente começa a entender a partir do verso 24, por que Jesus dá esses dois exemplos. Se a gente olhar, na verdade, a partir do verso 23, a Bíblia diz que o próprio Jesus fala assim: eu sei que vocês vão falar daquele antigo... Obrigado, Teco. Ele falou, Jesus ele disse, é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. O que eles estavam querendo dizer? Faz o seguinte, você pregou em tudo quanto é lugar aí, faz as mesmas coisas aqui. Mas olha a forma que aqueles homens estavam falando com Jesus. Na verdade, eles lançam um desafio. Eles não estavam clamando. Aqui é um desafio, não um clamor. Então a gente começa a entender. Lembra, esses dias atrás eu ministrei aqui em João, né, quando eu falava de Marta e Maria, que para mim houve uma grande diferença quando Marta chega aos pés de Jesus, e ela, ou aos pés não, quando ela encontra Jesus, e uma grande diferença quando Maria chega a Jesus. E a Bíblia diz, e a gente começa a entender que há uma grande diferença na atitude de Jesus em relação a Marta e a atitude de Jesus em relação a Maria, na morte de Lázaro. E aqui para mim não foi diferente, porque o próprio Jesus disse assim: eu sei que vocês vão fazer isso. E aí aqui, Jesus, ele começa aí ele entra nessa palavra, onde ele deixa dois exemplos. Ele deixa dois exemplos que para mim, nessa noite, falou muito forte. Ele vai falar do profeta Elias, e a palavra do Senhor, a Bíblia diz que essa palavra que ele falou lá está em 1 Reis, que a gente está falando de livro, tá? 1 Reis, a partir do verso 17, se você quiser abrir lá na sua Bíblia, pode abrir, né? A partir do verso 17, está essa história do profeta Elias, e a Bíblia diz, a partir do verso 11, se você quiser abrir, eu acho que eu até marquei, isso. A Bíblia diz que, a partir do verso 7, diz que ele vai para essa viúva, a viúva de Serepta. Se a gente olhar a história, a partir do verso 1 do capítulo 17, Jesus estava em uma cidade, ele estava em Gileade, ele é mandado até esse ribeiro. E aí eu estava até perguntei para ele, onde será que ficava esse ribeiro? Aí o pastor Valdir chegou, a gente começou a conversar de algumas coisas, e o pastor Valdir talvez tenha mais propriedade para falar, porque ele esteve lá em Jerusalém, ainda não tive. Mas, então, talvez não que ele esteve nesse lugar, mas esteve lá na região, talvez seja mais fácil. Mas eu fui procurar aqui, e aí a gente entende que esse riacho começava na parte alta
na parte alta da Galileia. E esse riacho vai desembocar lá no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele fica lá por um tempo, até que a chuva não veio, não vinha chuva. Quando não vem chuva, não tem água, a tendência foi secar. E foi isso que acontece. A água seca, ele não tinha mais como beber água. E Deus falou assim: vai para a região de Sidom, de Tiro e Sidom, porque lá eu vou preparar uma pessoa para cuidar de ti. E a Bíblia diz que ele chega lá e encontra essa mulher. Ele encontra essa mulher. E ele começa um bate-papo com essa mulher, muito interessante. A partir do verso 11, olha só o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, a partir do 11. Diz assim: enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Então essa mulher ia buscar uma água. Lembra que a água era algo muito escasso. Quando alguém te pedia uma água naquela época, era a mesma coisa de você dar um tesouro, porque era a dificuldade. E ele fala assim: me dá uma água, mas faz o seguinte, me dá um pedaço de bolo. Aí ela responde, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Então, essa mulher estava num momento difícil, sem água, comida acabando, e o profeta vai lá primeiro pedir água. Depois ele fala: fala o seguinte, me traz um bocado de pão. Aí ela abre o jogo e diz assim: eu não tenho nada, o que eu tenho é muito pouco, e eu vou fazer um bolo, eu vou comer, e eu e meu filho vamos comer, e a gente vai morrer. Gente, olha a palavra que Jesus usa para falar com aquele povo. É muito interessante que aqui o profeta Elias continua falando. E aí que eu quero que você entenda que essa noite é profética. Ele disse: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Olha só, a gente começa a entender, não tenha medo. A palavra é profética. Para ela acontecer na minha vida e na tua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o medo do teu coração. Ele disse: não tenha medo. Porque normalmente a palavra profética ela vai gerar em você, ou ela vai te levar a sair da mesmice. E muitas vezes nós desejamos viver algo grande, mas não temos coragem de sair da mesmice. A gente continua na mesma. Aquilo que é confortável, eu já falei para você que muitas vezes o confortável, nem sempre aquilo que é confortável é bom. A gente está acostumado até com os problemas. Por exemplo, essa mulher tinha um bocado de pão e ela falou: eu vou comer esse pedaço de pão e vou morrer, pronto, acabou. Ali era o confortável, era o mais fácil para ela. Ela poderia pegar aquela farinha e, sei lá, tentar negociar, fazer alguma coisa, orar a Deus. Não, ela falou: vou comer aquele pão, vou morrer, aquele bolo e vou morrer, e pronto, acabou. O meu destino está selado. E aí o profeta, a primeira coisa que ele falou assim: não tenha medo, vai para casa e faça o que disse. O que ele tinha dito? Faz um bolo, me dá um pedaço de bolo. Ele disse: mas primeiro faça um pequeno, faz o que disse. Ela falou: vou fazer um bolo. Ele falou assim: mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para vocês e para o seu filho. Olha só. Ele falou assim: não tem medo não, vai lá, faz primeiro para mim, depois faz algo para vocês, o que sobrar vocês fazem, né? Aí ele diz: pois assim diz o Senhor. Aí vem a palavra profética, porque a palavra profética muitas vezes vai vir em um contexto que a gente não consegue entender. Deus falou algo, mas é totalmente ao contrário daquilo que eu estou vendo, não é verdade? Porque se fosse assim, que se não fosse assim, não seria profética. É muito fácil eu falar para você: aí só que a situação está boa, a conta está cheia, você não tem nenhum problema de saúde, sua casa está tudo em ordem. Mas quando eu digo Deus é capaz de transformar a tua casa, meu irmão, mas você olha o contexto e fala assim: é por isso que é profética, porque o contexto não mostra isso, mas Deus é capaz de fazer isso na minha vida e na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então talvez o contexto que você está ouvindo não seja esse, mas Deus é capaz de fazer. Aí ele diz, né? Pois assim diz o Senhor:
o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Então a palavra foi lançada. E aí que a gente começa a entender por que Jesus usou o contexto daquela mulher. Ele usou o contexto primeiro que ele falou assim, ó, é assim mesmo. Porque ele leva Elias para fora da região dos judeus, ali em Galiléia, Judéia. Ele vai para outra região, uma região onde as pessoas não adoravam o Deus exatamente que Elias orava. Ou poucas pessoas conheciam o Deus que Elias conhecia. E ele diz, vai lá para essa terra de Sidom, em Serepta, que eu vou colocar uma pessoa para cuidar de você. Ele vai lá e encontra essa mulher. E aí, para mim, entra um ponto-chave para que a palavra profética aconteça na minha vida e na tua vida. A Bíblia diz que a mulher faz o quê? Quando Elias falou, vai lá que não vai faltar. E aí, no verso 15, para mim, é o chave. Ela diz assim, ela foi e fez conforme Elias lhe disseram. Olha aí, a Bíblia diz que Elias falou e ela foi fazer. Se a gente pegar, e eu não vou ler agora, porque acho que você já entendeu o contexto. Se você pegar a outra passagem que ele diz, que essa está lá em 2 Reis, no capítulo 5, e aí já não é mais o profeta Elias, é o profeta Eliseu. A Bíblia diz que aquele homem, Naamã, era o chefe da guarda. E ele não era daquela região, mas existia uma menina que morava lá dentro daquela casa. Ele diz, se meu senhor fosse lá na terra da onde eu vim, existe um profeta lá, existe um homem de Deus que vai transformar a vida, e ele vai lá. Inclusive eu já até falei aqui que ele vai no lugar errado, né? Como é a importância de a gente procurar quem pode resolver a nossa vida. A gente às vezes procura todo mundo, e realmente quem precisa resolver, quem pode resolver a nossa vida, a gente não procura. Ele vai atrás do rei, o rei fica louco. Aí ele fala, não, vai lá aí o profeta Eliseu, na verdade não atende ele, mas manda um recadinho. É como se ele fizesse um correio elegante, um bilhetinho, vai lá e entrega. Faz o seguinte, entra no Rio Jordão e mergulha 7. O cara ficou louco. Falou, gente, como que eu posso sair lá da onde eu estou, onde tem rios muito melhores do que esse, e esse camarada não me atende, e ele manda eu mergulhar 7 vezes nesse rio aí. Aí as pessoas, os ajudantes, né, aqueles serviçais dele, estavam assim, mas meu senhor, se ele tivesse pedido algo muito difícil, mas ele pediu só para mergulhar, mergulha. E aí aqui todo mundo conhece o final da história. A Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes, e ele sai o quê? Então ele dá 2 exemplos. Primeiro, os 2 exemplos são de pessoas que não eram do povo de Deus. A mulher que era uma viúva de Serepta, da cidade de Sidom e Tiro, e ele fala do quê? Desse homem que não era um judeu. Naamã não era judeu, não era um povo dele. Então a primeira coisa que ele começa a dizer, gente, não adianta, eu estou aqui do lado de vocês, não é porque eu cresci aqui que eu vou fazer milagre. Então fica um exemplo para nós, não é porque você está aqui hoje que Deus vai fazer milagre na tua vida, não. Não é porque você batizou que Deus vai sair fazendo milagre na sua vida. Não é porque você faz parte de uma igreja que Deus vai fazer milagre na sua vida, não. Tem gente que acha que é porque tem uma carteirinha de membro, a meu lugar está garantido no céu. Ele não fala isso, não. Mas para mim existe mais alguma coisa aqui. E para mim, o que mais me chama a atenção aqui é a ação e reação. Eu fui ver hoje, eu até falei assim, gente, isso é uma lei, né? Uma lei de Newton, é a terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação tem uma reação. Aí, eu até estava vendo, né? Por exemplo, para mim andar agora, há uma ação, uma reação. Eu piso no chão, eu ponho uma força no chão, automaticamente o chão, ele devolve uma força. Isso é ação e reação. Quando eu empurro um carro, por exemplo, automaticamente aquele carro está fazendo força para mim também. Eu tenho que exercer mais força para poder o carro se mover, porque senão ele não vai mover. Isso é ação e reação. E para mim Deus é tão bonitinho que Ele conhece tudo, porque a própria lei de Newton foi Ele que fez, a lei da ação e reação, porque Ele criou todas as coisas nesse universo.
Ele começa a mostrar isso dentro da sua palavra. Porque não adiantava aquele profeta Elias chegar para aquela mulher e dizer assim: faz o seguinte, faz um bolo para mim aí, primeiro, e depois faz qualquer coisa para você, que não vai faltar farinha na sua mesa. Não adianta o profeta Eliseu chegar lá e dizer assim: vem cá, mergulha 7 vezes no rio e você vai sair curado. Não adianta, se aquela mulher não vira as costas e não cumpre aquilo que o profeta disse que era para fazer, não adianta, Neemias ou Naamã não seria curado se não tivesse mergulhado 7 vezes dentro daquele rio. E muitas vezes na minha vida e na tua vida, o que está nos faltando é a reação segundo o que a palavra diz na minha vida e na tua vida. Quem está entendendo? A palavra já foi lançada sobre a minha vida e a tua vida. O direcionamento já foi dado. Você está aqui hoje nessa noite, no lugar que Deus escolheu para você estar. E quantas vezes nós chegamos aqui, recebemos a palavra e saímos praticando a mesma atitude. Nós saímos daqui fazendo as mesmas coisas. Toda ação tem uma reação. Mas infelizmente nós cristãos às vezes não conseguimos ter reação. Deus age, fala, profetiza sobre as nossas vidas. E essa profecia, ela não é apenas na quinta-feira profética. Quando eu estou falando para você aqui, gente, vai ler Bíblia. Gente, vai estudar. Vai conhecer. Vai ter relacionamento com Deus. Porque aí a palavra vem sobre as nossas vidas e automaticamente vai existir uma reação da minha parte, segundo o que a Bíblia está me dizendo. Eu vou começar a agir. O grande problema é que muitas vezes nós temos recebido palavras e nós temos apenas cruzado o braço. Meu irmão, a única coisa que foi de graça é a minha e a tua salvação. A vida com Deus aqui, o relacionamento com Ele, a gente precisa o quê? Correr. Esses dias eu falava com o pastor Valdir, até foi domingo. Por isso que eu creio que eu tenho minhas convicções, tem coisas que a gente nem... às vezes a gente, como o próprio Paulo disse, vocês estão igual crianças. Vocês não podem comer um mocotó. Tem coisas que a gente não dá para falar. Agora, eu tenho minhas convicções. Para mim, meu irmão, a salvação, meu irmão, é de graça. A Bíblia diz que é dom de Deus. Ele garantiu na cruz. Agora, o relacionamento com Deus, meu irmão, ou você corre atrás, ou você lê a palavra e começa a aplicar essa palavra no teu coração, ou ela vai ser meramente palavras. E é o que tem acontecido na vida de muita gente. Você ouve, você lê, mas não existe o quê? Reação. Não existe uma ação segundo aquilo que a Bíblia está dizendo. Você não tem colocado em prática a palavra. Por exemplo, se a gente for falar disso, a gente vai achar um monte de histórias na Bíblia de pessoas que tiveram situações, palavras ditas e elas começaram a agir. Por exemplo, quando Abraão está lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou. Deus nem falou onde era, ele falou, sai. O que ele fez? Sentou e cruzou o braço. Ele ficou esperando Deus falar que terra que era. A Bíblia diz que ele... Por que você não saiu ainda? E Deus está falando, sai. Ele falou que ia mostrar a terra. A palavra profética hoje está sendo lançada sobre a tua vida aqui, O que você está precisando, sabe o que é? É começar a reagir segundo aquilo que Deus está falando com você. Cansado de ouvir gente reclamar do mesmo problema. Mas será que Deus não tem condição de transformar a vida dessa pessoa? Tem. Sabe qual é o problema? O problema sou eu. A grande questão é que a gente não tem coragem, ou a gente não consegue assumir que o problema sou eu. Tem uma música do Judson, terra seca sou eu. A maior dificuldade do ser humano é assumir que a dificuldade está com ele. A gente sempre coloca a culpa no outro, a culpa no outro, a culpa no outro. E não assume, não, a terra seca sou eu. O problema sou eu. A palavra já foi lançada sobre a tua vida. A palavra profética está aqui. O que está fazendo o que? A gente... Esses dias a pastora postou algo interessante. Eu até copiei. Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Tem coisas que não adianta você espiritualizar. Acho que foi isso. Ela precisa de atitude. Não é verdade? É isso mesmo. A gente espiritualiza demais algumas coisas. Gente, já está
dito, a palavra já foi lançada sobre a minha vida, a tua vida é profética hoje nessa noite. Quando o profeta disse, vai lá, faz um bolo, primeiro para mim, o que sobrar você come. Aí, Deus, mas como que vai ser? Não sei, Deus mandou fazer, eu vou fazer, porque Deus está no controle da minha vida. É assim que tem que ser. Deus vai prover. Mas o rio, eu tenho que mergulhar. Deus mandou sair da minha terra, vai mostrar, pronto, acabou. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nessa cidade, foi assim. Deus falou, vai, eu tenho uma igreja. Aí chega eu, Ed. Aí enquanto o Rafael e Miriam. E aí vai, hoje a gente está aqui. Eu vou só, Deus, mas não tem um prédio. Deus, mas não tem gente. Sabe como que essa igreja funcionava? Eu pegava o meu dízimo e eu fazia um relatório de culto. E eu dava entrada no caixa da igreja, apenas com o meu dízimo. Aí com o meu dízimo, eu não tinha dinheiro para abastecer meu carro com o dízimo. Eu falava, Deus, é do Senhor, eu estou fazendo a obra. Eu lá abastecia meu carro e eu dava entrada na notinha da saída. Quer dizer, o Mário até que é contador. Eu tinha entrada, porque eu fazia um relatório de culto. Não tinha culto, mas eu tinha um relatório de culto. E eu falava assim, toque o dízimo que eu estou dando entrada. Porque eu não tinha igreja. A igreja era eu e ela, aí eu dava entrada. Aí eu ia lá no posto de gasolina, abastece o carro. Deu quanto? Eu preciso do cupom fiscal. Aí eu pegava esse cupom fiscal e dava saída no caixa da igreja. Você está entendendo isso? É profético, gente. É você colocar em ação aquilo que Deus está falando comigo e com você. E muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso. Eu te mostro o relatório hoje, 001 dessa igreja, está comigo. Relatório, quando eu cheguei aqui, eu já tinha um relatório de culto sem ter igreja. Porque Deus não mandou eu vir aqui abrir uma igreja, sim ou não? Então eu tinha que ter o quê? Um relatório de culto. É assim que funcionam as coisas. A palavra profética, quando ela vem sobre a tua vida, meu irmão, ação e reação. A palavra profética é ação, a reação sou eu e você. É levantado aqui para fazer aquilo que Deus está falando. Aí Abraão, quando recebe essa palavra, ele vai. Quando Deus fala assim, pega teu menino aí, o teu filho, o teu Isaac, e vai naquela tal lugar lá e sacrifica esse menino. Ele não reclama. A Bíblia diz que ele vai lá, coloca tudo nas costas. Eu acho que aquele menino não levou, né? Acho que a Bíblia diz isso. Ele deve ter levado as madeiras, a lenha para fazer o sacrifício. A Bíblia diz que chega lá e ele o quê? Provém um cordeiro. É assim que funcionam as coisas na minha vida e na tua vida. Quando a gente olha a história de Davi, que chega lá e vê aquele Golias falando de todo mundo, vocês aí, vocês não valem nada, vocês não prestam. E ele falou, gente, o que esse incircunciso estava dizendo aí? Aí não, ele está ameaçando. Eu falei, eu vou. É muito interessante, eu vou. Eu já pensei num negócio, né? Ele tinha tanta certeza que Deus ia ajudar ele, que ele tinha uma funda, mas ele pega 5 pedras, ele não pega uma só não, né? Eu já pensei nisso, eu falei, gente, por que ele pega 5? Se ele tinha tanta certeza, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas eu estou orando a Deus. Agora, uma coisa que eu achei legal é isso, ele saiu. Quem está entendendo? Ele saiu e movimentou. Não, Deus, o Senhor é na minha vida. E Deus falou, vai lá, esse gigante está aí para ser roubado, para ser vencido. A gente olha o problema. Aí Deus falou, gente, eu já dei, eu já conquistei. É para você só sair e agir. E aí eu fiquei pensando. E aí eu falei, a gente já vai encerrar aqui que não tem. Eu poderia ir, né? Eu poderia ir lá para Atos 16. Mas eu não vou não, porque a gente não tem mais tempo, nós vamos orar. Vou orar porque assim, Deus já está falando no coração de algumas pessoas aqui. Eu não sei se foi a hoje, ou se Deus falou ontem ou antes de ontem, ou foi a semana passada. Deus já falou com você o que você deve fazer. Mas não aconteceu ainda. Está faltando a reação. A palavra profética já foi sobre a tua vida. Eu me lembrei de Paulo. Quando Paulo e Silas, eles começam a viagem missionária,
E ele chega no lugar, ele tem a conversão de Lídia ali, começa uma igreja, né, com aquela mulher. Ele liberta uma mulher de um espírito demoníaco, de adivinhação. Aquela mulher é liberada aí. Se quiser subir, pode subir. Eu não estou como advogado hoje não, nós vamos encerrar, nós vamos mesmo. E às vezes eu falo assim, estou encerrando e não vou. Não, tanto que eu fechei a Bíblia. Aqui para mim fechou. Eu acho que você já entendeu o que Deus está dizendo, sim ou não? Mas só para ficar mais depois você pode ler isso na sua casa. Lá em Atos, capítulo 16, a Bíblia diz que ele vai lá, expulsa aquele demônio da vida daquela moça. Os donos, que provavelmente ganhavam dinheiro dela, ficaram loucos. Aí vão lá, apresentam eles dois a autoridades. A Bíblia diz que os dois são presos. E a Bíblia diz que chega uma hora, era perto da meia-noite, a partir do verso 24, a Bíblia diz que meia-noite, a Bíblia diz que eles começam a adorar a Deus. Gente, só adora a Deus dentro de uma cadeia. Quem entendeu que é a palavra profética, porque Deus falou que eles iam pregar, eles não iam morrer, eles iam pregar, e eles não começaram nem a pregar, a viagem missionária estava começando. E a Bíblia diz que eles começam a adorar. A Bíblia diz que dá as cadeias se abrem. A Bíblia diz que aquele guarda, e quando ele acorda com tudo aquilo, ele já ia dar fim da vida dele. Porque naquela época, quando um guarda perdia aquele que ele era responsável de tomar conta, ele era condenado à morte. Ele já falou, eu vou dar fim na minha vida. Aí Paulo falou, nós estamos aqui, ninguém foi embora não. Ninguém foi embora. Aí ele pega uma luz, chega lá, olha, está todo mundo lá. A Bíblia diz que aquele homem na hora, meu Deus do céu. Aí ele faz uma pergunta célebre, de celebridade, né? Célebre. A Paulo e pergunta assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua? Vamos responder, tu e a tua? Olha a palavra profética sendo lançada sobre a vida deste homem. Você está entendendo? A palavra profética foi lançada sobre a vida. Aí o que esse homem faz? Cruza os braços, sim ou não? A Bíblia diz que naquela mesma noite a palavra é ministrada sobre a vida dele, sobre a vida da família dele. E aí eu começo a conjecturar, acho que eu já até ministrei isso uma vez. Para mim, aquele homem pegou Paulo, pegou Silas, levou para casa. A Bíblia diz que ele ministra porque a Bíblia diz que ministrou para ele e para a família dele. Olha só, para ele e para a família. Eu não acredito que foi dentro da prisão. Ele não ia levar a família dele lá dentro. É mais fácil ele pegar aquele povo, levou para, vamos para casa. Levou aquele povo. Estou conjecturando, a Bíblia não diz isso, tá? Mas eu posso conjecturar porque eu entendo que a Bíblia está dizendo isso. Eu nem gosto muito disso, que fica parecendo que está acrescentando alguma coisa na Bíblia. Mas a Bíblia diz que ele prega para ele e para a família. É ministrado para a família, a Bíblia diz que ali mesmo, naquele momento, eles são o quê? Batizados. Gente, ação e reação. A Bíblia diz que aquele homem pega Paulo e Silas e ele faz o quê? Lava as... Ele começa a resolver problemas, ele começa a agir. Ele não fica lá, oh Deus, eu fiz tanta coisa, hoje eu já fiz tanta coisa, já fez, está feito, pronto, acabou. Sabe o que tem que fazer? A partir de hoje ter atitudes diferentes das que você tinha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Talvez a palavra profética já foi lançada sobre a tua vida, mas a nós aqui dentro ficamos duvidando. Por quê? Porque o meu passado, como diz aquela música, o meu passado me condena. Tem acho que é um filme, né? Meu passado me condena. Tem um filme chamado assim? Meu passado me condena, né? Eu não sou muito de filme, não. Tenho dificuldade. O meu passado me condena. Mas a Bíblia diz que aqueles que nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Acabou. Meu filho, teu passado acabou aqui, zerou a história. Você entendeu hoje o que Deus fez na tua vida? A ação foi posta sobre a tua vida. A partir de hoje tem que haver o quê? Reação da minha parte. Acabou. O meu passado ficou lá no passado. Ele tem que ser apenas testemunho.
Ele não pode mais agir, ele não pode mais influenciar a minha vida, porque a partir de hoje a minha vida é diferente, porque eu reagi segundo aquilo que Deus falou para mim. A Bíblia diz que as coisas eram assim, e esse que tudo se fez, acabou, meu filho. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que aquele homem, ele é batizado. A Bíblia diz que aquele homem, ele lava as feridas dos dois, limpa as feridas dos dois. Meu querido, é lindo. A palavra profética foi... É por isso que eu estou te falando, de continuar lendo. A Bíblia diz que no outro dia, provavelmente de manhã cedo, aquele guarda recebe uma palavra e diz assim, libera eles. Aí ele vai lá falar, e para poder liberar, eles tinham que estar presos. Ninguém vai ser liberado de algo que está solto. Provavelmente aqueles homens... Por isso que eu acho que eles saíram e voltaram para a cadeia. Por que então para mim eles voltaram? Porque eles sabiam que existia uma palavra profética sobre a vida deles. E quando há uma palavra profética sobre a vida deles, e eles entenderam essa ação gerou uma reação, ela vai acontecer na minha vida, independente da situação que eu estou vivendo, independente do contexto. A gente tem que entender isso. A palavra profética que hoje está sendo proferida sobre a tua vida, ela vai acontecer independente do contexto. Talvez você se sinta na cadeia, você se sinta no cárcere, mas a palavra profética está dizendo que hoje você é livre. É assim que você tem que agir a partir de hoje. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que eles voltam lá, ou eles recebem a notícia, ó, pode ir embora. Ele falou, não vou embora não. Eles que venham aqui, e do jeito que eles fizeram com a gente, nos expuseram publicamente para nos prender. Agora eles que venham aqui e publicamente digam que estou livre. Você começa a entender a ação em cima a reação em cima da ação. É isso que Deus está falando comigo, com você. E é isso que Jesus estava falando com aquele povo. E eu posso voltar agora lá para o texto base. Jesus está falando duas coisas que aquele povo está dizendo. Não adianta ser aqui dessa terra onde eu cresci, porque só de estar aqui nessa terra não vai adiantar. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam crer naquilo que eu estou falando. Crer é uma reação daquilo que Jesus fez através da minha vida e da tua vida. Crer é uma reação, porque a Bíblia diz que Jesus já morreu, e foi uma vez só. Ele não precisou morrer, não precisa morrer amanhã de novo. Ele já morreu lá atrás. A Bíblia diz que a gente só tem que confessar com a e crer com o. Lá em Romanos está dizendo isso. E a gente parece que Deus, ele tem que guiar Jesus aqui nessa terra de novo, ele tem que sofrer de novo, ele tem que ir para aquela cruz morrer, para que as coisas na minha vida aconteçam. Não, só está faltando eu me levantar hoje nessa noite, para que aquilo que Deus já prometeu para mim, segundo o que a palavra diz, aconteça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só está faltando o quê? A reação, porque a ação já foi feita. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. A Bíblia diz que ele já levou o meu pecado lá na cruz. A Bíblia diz que ele já se ele ressuscitou, e a Bíblia diz que eu e você ressuscitamos com Cristo. Então a obra já foi feita. Está faltando eu e você hoje reagirmos. E se você deseja hoje reagir, segundo a palavra que foi decretada sobre a tua vida hoje, eu te convido a ficar sobre as suas pés. Eu queria chamar a pastora Eliette para fazer essa oração. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei o que Deus ministrou a tua vida. Eu não sei se foi hoje. Eu não sei se foi no culto passado. Eu não sei se foi na tua leitura bíblica. Eu não sei quando a palavra profética foi lançada sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer hoje nessa noite que independente da situação que você está vivendo, independente do contexto, hoje é dia de você se levantar e começar a agir segundo aquilo que a palavra foi dita sobre a tua vida. Hoje é dia de você sair daqui e dizer assim: eu vou viver aquilo que Deus conquistou para mim. Eu vou viver segundo aquilo que Deus falou comigo nessa noite. Quem está entendendo? Diga agora. Então começa a trazer a tua memória. Faça como o Abraão. Eu trago a memória que me dá esperança. Traz a memória aquilo que Deus falou contigo. Por que você guarda aquilo que falaram que te machuca? E você não consegue guardar aquilo que Deus falou com você? A gente reage, meu irmão. A gente costuma reagir, sabe o quê?
com medo da circunstância. A gente reage com medo das pessoas. Mas a gente não consegue reagir segundo o que a palavra disse para mim, segundo o que a Bíblia está dizendo ao meu coração. E o que Deus está chamando para mim e para você hoje, nos colocarmos de pé, é reagir segundo o que a Bíblia está dizendo, segundo o ide do Senhor, segundo a palavra profética que sai da boca de Deus para a tua vida. É isso que você tem que reagir hoje. Não é aquilo que você passou no teu passado, não é aquilo que foi dito, não é o que foi perdido, não é o que a circunstância quer te mostrar, mas é aquilo que a palavra está te dizendo ao teu favor, é aquilo que a palavra está dizendo para você hoje nessa noite. Reaja segundo o que a palavra está dizendo para você. Por isso começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança e começa a falar com Deus nessa noite. Em nome de Jesus, possamos entender e aplicar a palavra que o Senhor está trazendo para o nosso coração. Que os nossos pensamentos, sentimentos sejam um terreno fértil para a palavra do Senhor nessa noite. Pai, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, Deus sabe que cada um sabe ver, passando. Mas nessa noite a tua palavra está nos encorajando. Deus, reagir com fé, Senhor, com certeza que o Senhor é conosco e nada poderá nos opor, porque temos a presença do Senhor em nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite visitar, Senhor, as pessoas que estão passando por situações da saúde, Pai, familiares, parentes, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o Oscar, cunhado da Marília, meu Deus. Continua visitando o irmão da Irmandava, Senhor, que hoje saiu do hospital para a glória do teu nome. Visita o irmão Balbino, Senhor. Dá vitória à tua família, aquela família, Pai, em nome de Jesus. Cada um dos seus filhos que agora está colocando enfermo, Senhor, em nome de Jesus, que receba cura, que receba, Senhor, sejam sarados, Pai, a glória do teu nome, Jesus. Pai, nós colocamos a nossa vida emocional diante de ti. Pedimos que o Senhor visite, Senhor, toda a cadeia emocional, toda dor, toda falta de perdão, Senhor, toda ofensa. Seja, Senhor Deus, liberado dessa noite. Que possamos colocar no teu altar, Jesus, e que possamos perdoar essas pessoas definitivamente em nosso coração. E agora visita, Senhor, cada um dos teus filhos, na corpo, na alma e no espírito, aqui, Senhor, na igreja. Visita cada um de nós agora, no corpo, na alma e no espírito, e nos traz a cura que precisamos. Em nome de Jesus. Tudo que estava fora do lugar, que agora, Senhor, vai, Senhor Deus, colocando no lugar devido, e que a tua presença, Senhor Deus, possa trazer essa ação, e que nós possamos reagir, Senhor, de forma positiva, porque o Senhor é por nós, e nada será contra nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Te louvamos e te agradecemos no teu próprio nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga isso. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você que me assistiu, Deus abençoe a sua vida. Que você possa, a partir de hoje, viver a palavra dita sobre a tua vida, a palavra de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.